Oi, gente, eu vou avisar mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como que foi a primeira vez que eu joguei Búzios. E se você está me acompanhando lá na rede vizinha, sabe que já estamos aí um pouco à frente da história. Mas tudo bem. Eu vou me maquiar aqui nesse vídeo, junto com vocês, porque eu estou fazendo um projeto, estou finalizando um projeto. E por isso que eu não tô postando vídeo 2 vezes na semana e só um. E tem semana que eu não tô postando por conta disso. Então eu estou aqui com algumas coisinhas. Não sei se vocês gostam desse tipo de vídeo, mas aí já é um problema de vocês e não meu. Bom dia, princesa. Por favor, sente na... Gente, eu prometo pra vocês que não tava assim. Tava linda a maquiagem, eu fui lá, né, como sempre, e fiz uma cagada aqui. Mas era pra fazer um conceito, mas o negócio é esse mesmo. Vocês já sabem de toda aquela história que eu tinha com o Xumaré e eu nunca quis jogar Búzios por conta que eu ficava com medo de aparecer lá que o santo tava cobrando feitura, né? Porque, gente, você não tem sonho com a sua espiritualidade à toa. A espiritualidade, ela nunca trabalha à toa. Então, tipo, tudo que ela vai te mostrar no sonho, ou até mesmo uma incorporação que você tem no terreiro, aquilo ali não é à toa. Tipo assim, olha aqui como que eu sou foda. Eles não têm esse ego que a gente tem, sabe? Então, tipo assim, se aconteceu qualquer coisa na sua vida relacionada à espiritualidade, pode ter certeza que é alguma coisa muito séria. Seja um aviso, sonhei que eu tô sendo assaltado. É um aviso, é algo muito importante. Eles não vão aparecer do nada pra você. Por exemplo, depois que eu entrei num terreiro, eu não tinha tanto sonho igual eu tinha quando eu tava fora. Por quê? Os sonhos que eu tinha quando eu nunca tinha participado de um terreiro, eram tipo assim, a entidade pedindo vela, a entidade falando pra mim não fazer nada, que eram coisas que eles faziam quando eu estava no terreiro. Então, obviamente, não ia ter... Pra que eu ia ter sonho com a Maria Padilha, sendo que eu fiquei incorporado com ela praticamente a noite inteira, entendeu? Então, assim, tem coisas que vão acontecendo que momentaneamente a gente não entende, mas com o tempo a gente começa a perceber algumas coisas. Eu tinha esse medo de jogar porque eu ficava com medo de pedir do santo falar que tava pedindo, e também porque eu não conhecia. Com o tempo eu fui entender que na maioria das vezes quando as pessoas elas falam que o santo tá cobrando, isso é todo um contexto de que simplesmente alguns pais de santo estão querendo o seu dinheiro, ou que tá querendo que você tá querendo pegar o seu dinheiro praticamente, né? É óbvio que existem casos e casos, eu já conheci muitas pessoas que se não fizesse o santo, a pessoa ia morrer mesmo, tipo assim, né? Eu já falei pra vocês que desde o primeiro dia que eu pisei num terreiro de Umbanda, eu já sabia que algum dia eu ia ter que sair do Candomblé. E eu comecei a ter muitos sonhos com o Xumaré, entendeu, gente? Só que na minha cidade não tinha terreiro de Candomblé, então eu não tinha tanto contato, eu nunca tinha conhecido, porque eu poderia ter ido. Falei, não, deixa eu ir num terreiro de Candomblé pra me ver a diferença, ver qual que eu vou gostar mais, né? Isso também é muito importante, você ir, né? Tipo, não vai só porque você se encantou com aquilo. Vai num lugar e tipo assim, se você puder, vai no outro, né? Tipo assim, que seja diferente, né? Mas enfim, eu já falei também sobre essa questão que a gente tem que tomar cuidado de ficar indo em vários terreiros. E aí, gente, eu conheci algumas pessoas do Candomblé, conheci até um menino que ele era de Oxumaré, ele era da Umbanda também. E aí, Oxumaré pediu a coroa dele. As mesmas coisas que aconteceu com ele, praticamente aconteceu comigo também. Mas enfim, e aí ele me indicou um terreiro quando eu vim aqui pra Uberlândia pra mim jogar Búzios. Falei, gente, vou jogar, mas pra mim não tinha nada a ver, tipo assim, os sonhos que eu tinha, as coisas que eu tinha, os sentimentos que eu tinha, não tinha nada a ver com espiritualidade. Eu achava que era tipo coisa na minha cabeça, que eu era doido e que eu tava cismando com o Xumaré, entendeu? Porque toda vez, gente, que eu falava de Oxumaré, toda vez que eu tocava, assim, no assunto, que eu afirmava que eu era filho dele e tudo mais, as pessoas sempre falavam pra mim que eu tava muito exaltado, que eu tinha que esperar, porque poderia ser o Xumaré, mas poderia chegar lá na hora de jogar e não ser ele e tudo mais. Então eu ficava também com esse medo de jogar e, tipo assim, não dar o Xumaré. Então, tipo assim, acabou que eu não queria jogar por medo, porque eu já tava apegado a ele, tipo, emocionalmente e tudo mais, né? Já tinha me apegado. Tanto que quando eu fui pra Umbanda, eu fiquei sentindo muita falta da energia, sabe? Não sei se vocês lembram, tem até vídeo aqui meu que eu até chorei, porque eu queria aquela energia, não tinha como, porque na Umbanda não se cultua o Xumaré. E resumindo, né? Cheguei lá nesse terreiro de Candomblé, a mãe de santo tava lá, aí eu fui num dia que não era orixá, pra ninguém falar de orixá, porque eu não queria saber de orixá, não. Eu queria saber só se eu era filho de Oxumaré, que era um orixá, mas eu não queria, tipo assim, ouvir, você tem que entrar pro Candomblé, tem que fazer santo, não queria ouvir nada disso. Então eu falei, não vou num dia de santo, porque é bom que eu não bolo.
Cheguei lá pra falar com o mestre da Jurema. A primeira coisa que ele falou comigo foi: você sabe que você é do santo, né? Não adianta você correr, não, porque em alguma hora você vai fazer. Então, eu sugiro você começar agora. Falou desse jeito comigo. Nunca nem tinha visto aquele homem, nem o mestre dele. Então, falei, eita, o negócio aqui é babado. E antes de eu ser atendido, gente, a mãe de santo do terreiro, que agora é minha mãe de santo mesmo, ela ficava me encarando, assim, ela me encarava. E o jeito que ela me encarava era o mesmo jeito da cobra que eu tinha sonho. Ela me encarava, tipo assim, ó. Toda vez que eu olhava, ela tava me olhando. E aí, o que que acontece? Tudo isso foi acontecendo e tudo mais. E aí, esse mestre pediu pra mim conversar com ela. Fui lá falar com ela, né? Contei pra ela toda a minha história, todos os sonhos que eu tive. Falei pra ela que eu estava frequentando a Umbanda. Quando eu fui lá conversar com ela, ela tava com brinco de cobra. Ela tava com um anel de cobra. Quando ela foi me contar a história dela, em uma das partes que ela foi contar, bem resumido, né? Ela falou que ela era da Umbanda e que ela sempre negou o candomblé. Então ela não gostava do candomblé, ela não queria ser de candomblé por várias questões, né? Eu acho que muita gente tem essa relação, principalmente porque mata bicho, né, e tudo mais. Quando a gente vai entender, a gente vê que, né, a gente come bicho morto todo dia na mesa e não tá reclamando. Mas a galinha preta do candomblé é o problema. Sendo que nem galinha preta usa, na maioria das vezes. Uma das partes que ela me contou a história dela, ela me falou que a primeira pessoa que ela iniciou foi de Oxumaré, que a bisavó dela era de Oxumaré e que ela tinha uma conexão também com o povo de Oxumaré. E aí ela me convidou pra ficar na casa por um período, pra que eu entendesse mais o que era o candomblé. Fiquei, gente, uma semana e não me senti pronto pra fazer nada, porque quando eu entrei pra casa, todo mundo começou a falar que eu tinha cara mesmo de Oxumaré. E eu lembro que uma pessoa falou pra mim assim: só cuidado pra você não bolar, viu? Porque se você bolar, você vai ter que fazer o santo. Um beijo da Anitta, não vou ficar aqui mesmo. E assim, eu acho, gente, que pra você fazer o santo, você tem que ter responsabilidade. Ninguém sabe o que acontece lá no Runcó na hora que você vai raspar. Muitas pessoas que eu conheci também já me disseram que nem elas sabem, porque elas estão em um momento de transe, né? Que você tá na transe do orixá, então você não sabe o que tá acontecendo. Não é a mesma coisa que você tá incorporado de entidade, porque entidade... Você tem consciência, muitas pessoas têm consciência do que tá acontecendo, né? Mas eu soube que do orixá muitas pessoas apagam, né? Elas não lembram. Enfim, eu acho assim, se você quer fazer o santo, você tem que ter responsabilidade com o seu orixá e com você. Porque se você fizer e não cuidar, querida, o negócio é muito mais profundo. Então, assim, eu acho que primeiro você tem que conhecer o seu orixá, saber quem é, qual a história dele, como que ele tá presente na sua vida. E é isso, entendeu? Porque eu acho também que pra fazer o santo, não adianta nada você ficar querendo comer miojo pra fazer santo, né? Eu acho que tudo também tem um caminho, enfim. Eu tenho outras perspectivas, mas eu não fiquei nessa primeira vez, porque eu não estava pronto, não estava preparado pra aquilo, pra você fazer um santo, na verdade. Pelo menos um ano no terreiro, né, pra fazer, só se for em casos muito externos. Então eu tinha toda essa relação, gente, com isso de santo, que vou fazer santo, não sei o que, não vou fazer, não tem dinheiro, tem dinheiro. E acabei indo pra Umbanda pra desenvolver, porque eu precisava entender também muitas coisas com essas entidades que eu tinha sonho. Então eu fui desenvolver, não me arrependo, faria tudo de novo, porque se hoje eu tenho mais confiança, se hoje eu tenho um trabalho espiritual fora do terreiro, né? Se eu trabalho com tarô, eu trabalho com as coisas, foi porque eu tive um desenvolvimento de catiço. Não que no candomblé não tenha, mas eu acho que na Umbanda é muito mais intenso comparado ao candomblé, porque no candomblé é voltado a outras coisas, e na Umbanda, tipo assim, em um dia só, você vira em 2, 3 linhas, só na Umbanda, entendeu? Então, assim, não tenho nada contra, hoje eu sou do candomblé, mas eu acho que eu tive que passar por esse processo. E quando eu saí, eu fiquei muito em dúvida aonde eu deveria ficar. Então eu pedi para o Xumaré para ele me mostrar, eu acendi uma vela. Eu lembro que eu tinha só a vela, nem a imagem eu tinha. Era uma vela e, gente, eu pedi para ele me mostrar se eu deveria ficar na Umbanda ou no candomblé. Quando eu fui acender a vela e fui dormir, no sonho que eu tive, eu tava todo de branco e tinha uma estrada, assim, eu tava dentro de um ônibus com os meus amigos da Umbanda, que eu já tinha feito, que a gente ia fazer desenvolvimento junto, que eu já contei aqui pra vocês em algum desses vídeos aí pra trás. E aí, no sonho, foi como se, tipo assim,
você tem que ficar nesse lugar agora, mas quando você estiver pronto, você volta, eu vou te avisar pra voltar pro candomblé. Foi mais ou menos isso que eu tive no sonho, sabe? Tipo, quando for a hora, eu vou te avisar. E eu lembro que eu sonhei com uma cobra e um arco-íris no final, assim, tipo, no final da estrada, sabe? Tipo, no final seria eu voltando pro candomblé. E literalmente foi isso, gente. Tudo que aconteceu comigo, aquelas dores de cabeça, aquelas coisas, foi um aviso pra mim seguir o meu caminho, voltar pro meu caminho, realmente, que eu deveria continuar ele, né? Junto com o Xumaré. O que acontece? Durante todo aquele transtorno que eu já contei pra vocês no vídeo, explicando por que eu saí da Umbanda, eu conheci um pai de santo que ele jogava búzios e eu contei pra ele, assim, o que tava acontecendo, que eu tava sentindo muita a energia de Xumaré, só que eu não sabia o que eu faria. E aí ele viu meu desespero e falou assim, vou jogar pra você. Sem me cobrar nada, foi lá e jogou. Antes dele começar, eu lembro que ele fez umas rezas, eu lembro que ele pediu meu nome. E ele fez umas outras coisas lá que eu não sei se pode contar, mas ele falou, fez algumas coisinhas lá, né? Se preparou também pra trabalhar com a minha energia. E ele jogou. Ele foi falando assim, gente, mais ou menos deu uns 8 minutos só ele falando. Aí ele falou, tipo, muita coisa. Ele falou no jogo dele, pelo menos ele falou que eu tinha cargo de pai de santo. Por isso que nesse terreiro que eu tava como pai pequeno, porque eu já tenho, tipo, esse cargo. Tipo, qualquer lugar que eu vou, eu sempre tô num cargo hierárquico. Tipo assim, e o pior é que isso é verdade, gente. Tipo assim, na maioria dos lugares que eu vou, assim, pra essas coisas, eu sempre tô num cargo de liderança, assim. Igual, eu nunca gostei dessas coisas, tipo... Meu pai já me colocou no futebol, já fiz atletismo, essas coisas. Eu sempre ficava num poder de liderança, sabe? Tipo, às vezes eu falava, até quando eu era pequeno, tipo assim, todo mundo brincando. Aí do nada eu falava assim, gente, vamos brincar disso? Todo mundo brincava. Então eu sempre, pelo menos pra mim, eu sempre tive nesse lugar de liderança em alguns momentos, sabe? E ele falou também que por isso que eu tinha isso. Eu não entendi, não que eu deveria ser pai de santo, mas ele falou que eu tenho um cargo de pai de santo. Aí eu já falei logo com ele que eu não queria ser pai de santo, só queria saber do meu orixá, só isso. Mas ele já foi falando. E ele falou também que o Xumaré estava muito próximo da minha coroa, por isso que eu tava sentindo muita dor de cabeça, porque a energia dele já tava muito próxima de mim, devido a algumas coisas que eu estava passando. Então, tipo, ele falou que o orixá tava cobrando, que não tava cobrando, mas que ele falou que não acredita nisso. Mas ele falou que, tipo, o orixá tava pedindo ali. Por isso que era como se o meu ori estivesse pedindo mais energia que aonde eu estava, a Umbanda, não tava podendo dar aquela energia, entende? Mais ou menos isso. Então ele falou assim que o santo estaria cobrando e falou pra que eu fosse procurar um terreiro de candomblé, porque... se eu ficasse no terreiro de Umbanda, ia continuar a mesma coisa, dor de cabeça e tudo mais. E foi mais ou menos isso, assim, foi os 8 minutos, é só isso que eu vou falar pra vocês, não vou falar tudo. Falo alguns orixás também que me acompanham, que foi aquilo que eu falei pra você do Odu, né? Mas dentro do jogo de búzios você pode perguntar algumas coisas, não sei se é tudo que pode ser falado, mas eu não perguntei nada, gente, só ele que falou. Eu não perguntei nada, tipo assim, eu vou namorar, não. Ele só jogou e falou. Porque o búzio, ele não é um jogo de adivinhação igual outros tipos de oráculo, né? Que vão prever possibilidades. Deve ter algum tipo de oráculo que prevê possibilidades. Eu não acredito que o tarô prevê, mas já me disseram isso, que o tarô ele vai prever as possibilidades das coisas. Eu acho que o tarô ele vê a partir da sua energia, a mesma coisa os búzios. Os búzios ele tá vendo ali a partir da sua energia. Se a energia tá baixa, vai dar uma coisa. Se a energia estiver mais elevada, vai dar outra coisa. Então, assim, enfim, eu sei dizer pra vocês que os búzios, pra mim, eu acho que foi uma das grandes experiências que eu tive. E foi algo que eu sempre corri. Só que uma coisa que eu aprendi esses dias, que eu passei mal no terreiro, eu não vou contar também. Não vou contar o que aconteceu. Quem tá lá nos stories sabe. Eu acho que de nada adianta a gente correr das coisas, porque, na verdade, as coisas vão continuar do mesmo jeito, você correndo delas ou não. A única coisa que muda é a sua perspectiva quando você vive aquilo. Então, por exemplo, vamos botar quando eu me assumi. Eu tinha uma questão comigo mesmo de me assumir, porque eu sabia como que as pessoas iriam me ler, né? Como que as pessoas iam olhar pra mim, as amizades que eu iria perder, tudo que eu iria perder. E, de certa forma, eu tava olhando só o que eu iria perder. Só que depois que eu me assumi, gente...
continua a mesma coisa, sabe? Tipo, tudo aquilo que eu achei que iria acontecer ou não, as coisas que eu iria perder, tipo assim, continua tudo a mesma coisa e tudo no mesmo processo. A única coisa que mudou foi a minha experiência e a minha perspectiva a partir daquilo. Então, tipo, eu me senti de certa forma mais livre, porque, tipo, eu não precisava, de certa forma, me sentir afetado com o que as pessoas falavam ou com as pessoas que se afastavam, porque, de certa forma, eu estava bem comigo mesmo. Então, acho que tudo que vai mudar mesmo é a minha relação comigo mesmo. Então, quem sempre vai estar perdendo sou eu. Então, se eu tivesse jogado Búzios lá atrás, talvez não estaria aqui gravando esse vídeo pra vocês, porque, né, sei lá, talvez já estaria feito, não sei. Eu sei que o Orixá, ele tem o tempo dele, ele tem as programações e ele tem a humildade de respeitar o nosso momento. Assim como o Xumaré teve, assim, comigo. E eu acho que, tipo assim, todo esse processo, pra mim, pelo menos, foi muito importante. Porque aí, na época, não tinha caído que eu era de Oxumaré, com esse pai de santo, mas ele falou que o Oxumaré estava muito próximo de mim. Quando eu cheguei no terreiro de Candomblé, que era um antigo terreiro que eu estava, que eu fiquei essa uma semana, eu saí, depois de, eu acho que 1 ano e meio, eu voltei. Eu fiquei sentindo muita vontade de jogar Búzios. As pessoas, todos os abiãos lá começaram a jogar e ficou um trem na minha cabeça: joga os Búzios, joga os Búzios. Falei, gente, jogar pra quê? E todo mundo falando que eu tinha cara de Oxumaré. Falei, jogar pra quê? Pra saber o quê? Se pedir feitura não tem nem dinheiro. Porque já tinha falado isso, que o santo tava pedindo, né, e tal. Eu falei, gente, se pedir eu não tenho nem dinheiro, como é que eu vou fazer? Aí falou, joga. Na época eu não tinha nem os 150 do jogo. Aí fui lá, né, conversei com a mãe de santo, pedi pra jogar. Aí já apareceu os 150 pra jogar. Fui lá, pedimos. Não precisou nem eu perguntar, gente. A primeira coisa que caiu foi o Xumaré no jogo, entendeu? Os búzios pulou da mão da mãe de santo. Parecia que tava brilhando, assim, os búzios, sabe? Aí ela falou que eu era de Xumaré. Não perguntei nada. Não perguntei se tava pedindo feitura. Não perguntei se... nada. Só perguntei, eu sou de Xumaré? Caiu, pronto. É isso. Aí ela falou também sobre a minha energia, né? Que era uma energia que estava em processo de mudança, né? Porque como eu tinha acabado de sair praticamente do terreiro de Umbanda, tipo 1 mês, né? Então a minha energia, ela ia mudar mesmo. Então era normal que eu sentisse dor de cabeça, essas coisas. Fala mais ou menos sobre esse assunto, mas sobre Orixá mesmo eu não perguntei nada. E aí, a continuação vai ser no próximo vídeo. Esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui se vocês já chegaram a jogar Búzios, como é que foi a experiência de vocês. Eu espero não ter falado nada que não poderia ter falado, porque eu sei que o Candomblé, ele tem os seus fundamentos, tem os seus segredos. Só que a minha experiência aqui é contar pra vocês, né? Então, tipo, eu só quero contar a minha experiência, eu não quero acabar com uma cultura de silêncio, né? Que é o Candomblé, assim. Eu acho que tem muitas coisas que a gente não pode falar e eu super entendo isso, porque se eu souber como que vai ser fazer o santo, será que vai ser a mesma coisa de eu não saber? Então, acho que isso também é extremamente importante. Esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.